Senhoras e senhores, descontos indevidos em benefícios e aposentadorias, fraudes bancárias e golpes financeiros, procedimentos possíveis e encaminhamentos. É o tema da nossa próxima mesa. Coordena os trabalhos o presidente do Fórum dos Procons Mineiros e coordenador do Procon Municipal de Itajubá, Vinícius Fonseca Marques, que já se encontra na mesa conosco. Como expositores, convidamos o chefe de divisão do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Fábio Cossenzo, e o promotor de justiça responsável pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, GAECIBER, do MPMG, Mauro da Fonseca Elovitch. Sejam todos muito bem-vindos. Nós informamos que, convidado para este evento, o Superintendente Regional Sudeste do INSS, Tiago Albertoni Prata, não pôde comparecer a este encontro para fazer a sua exposição. Mais uma vez, lembramos que, após as exposições, teremos um momento para esclarecimento de eventuais dúvidas. Passamos a palavra ao coordenador da mesa, Vinícius Fonseca Marques. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o quinto painel do dia, com o tema de descontos indevidos em benefícios, fraudes bancárias, golpes financeiros, procedimentos possíveis e encaminhamentos. Eu quero agradecer a presença de todos, quero aproveitar aqui, pedindo licença para os meus convidados, deixar um recado para os PROCONs, que na parte da manhã dessa sexta-feira, nós teremos a reunião ordinária do fórum e onde nós teremos a eleição também da nova diretoria. Então, gostaria de contar com a presença de todos os senhores amanhã, a partir das 8h30 da manhã, aqui no Salão Vermelho. Esse painel é só para contextualizar aqui para os nossos convidados. No atual momento, talvez nós, órgãos de defesa do consumidor, podemos dizer que o maior problema em complexidade e em volume, tá? Em complexidade, em volume, a gente tem isso em números, né? É justamente essa questão relacionada a descontos, né, indevidos de associações ou serviços que são descontados diretamente no pagamento da aposentadoria ou do benefício, e também a questão dos empréstimos nas quais o consumidor não reconhece. Processam, né, um contrato de empréstimo, fazem uma renegociação com relação a empréstimo, paga-se o empréstimo antigo, é a renovação, né? Renovação do empréstimo, paga-se o empréstimo antigo com um novo à revelia do consumidor. E quando o consumidor, ele vem a descobrir isso quando 2, 3 meses depois ele vai ver no holerite dele, ou quando ele vai sacar o dinheiro no banco, que é muito comum, e aí ele descobre que está tendo um desconto de 300, 200, 500 reais, e ele vai questionar o banco, e o banco, não, isso aqui é um empréstimo que o senhor fez tal dia, né, com tal banco. Ele vai no INSS, né, aí descobre que tem um consignado em nome dele que ele não tem conhecimento, e depois dessa via sacra, ele vai nos procurar no PROCON. E nós consideramos em algumas situações até graves, a gente se deparou, por exemplo, na cidade de Itajubá, que fica no sul de Minas, que é a minha cidade, aposentados tendo descontos de uma associação de proteção de aposentados do Sergipe. E nós recebemos assim, uma quantidade enorme desses aposentados que não sabiam do que se tratava. O próprio PROCON teve uma dificuldade imensa de achar o endereço, o site, a empresa, para conseguir notificar, e de modo que isso tem abarrotado os PROCONs de Minas Gerais e acredito que do país. Eu não vou aqui, não cabe, e eu não vou aqui mencionar o nome, mas a gente tem 2 ou 3 bancos aí que simplesmente o dia inteiro, das 8 da manhã, a hora que abre o PROCON, até as 5 da tarde, e a gente recebendo esse tipo de reclamação. Ao final,
os convidados vão aqui apresentar e, ao final, vai ser franqueada a palavra, a gente vai poder fazer questionamentos, eu também vou ter os meus, tá? E os senhores se preparem, tá? Que vamos aproveitar. A lógica é uma brincadeira, porque a nossa ideia aqui nós, PROCONs, queremos saber o que é que nós podemos fazer lá no dia a dia, no nosso trabalho, no que é a atribuição nossa, para garantir a segurança desse consumidor com relação a esses descontos, a esses empréstimos. O que é que nós podemos fazer a mais para ajudar o cidadão nessa situação? São essas pessoas que são atingidas por esse problema, são pessoas cujos os vencimentos são pequenos. A gente tem esses problemas, por exemplo, em consumidor que recebe benefício, que é menor que o salário mínimo. E essa pessoa chega lá, 90% do benefício retido, porque acaba a margem do consignado, eles começam a fazer empréstimo pessoal. Isso não envolve só o consignado, envolve o pessoal também. Há juros de 17% ao mês, por exemplo, que a gente pegou o banco fazendo juro, não é anual, não. Juro mensal de empréstimo de 17% ao mês, maior que rotativo de cartão de crédito. É algo assim assustador. Cheguei a levar esse assunto numa reunião na universidade com os professores da área de finanças, levamos esse assunto, eles nos questionaram, ao ano, porque nós estávamos falando de consignado, ele falou, ao ano? Não é ao ano, é ao mês. E nós tivemos que levar o contrato para ele ver, porque ele simplesmente não acreditou. E nós nos deparamos com esses contratos todo santo dia, de segunda a sexta-feira. Se a gente abrir no sábado e no domingo, nós vamos receber consumidores com problemas de consignado. Isso. Feito essa contextualização, eu vou prosseguir, vou passar a palavra para o doutor Fábio Consenso, que é bacharel em Ciência da Computação pela UFMG e em Ciências Econômicas pela Universidade Paulista, doutorando em Gestão e Organização do Conhecimento na UFMG. Possui também especialização em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina pela PUC Minas. É chefe de divisão do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, queria agradecer aqui ao Vinícius, ao Dr. Glauber, pelo convite. É um prazer estar aqui com todas e todos vocês. Lá no Banco Central, nós somos uma equipe pequena, mas muito imbuídos do espírito público e de atender o cidadão. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês. Fazem parte, né, desse contexto. E a gente tem sempre uma visão de somar esforços. Tá? Então, quando você disse de fazer perguntas, fiquem todos à vontade, teria o maior prazer, dentro das minhas possibilidades, respondê-las. Tá? Bom, então, eu sou chefe de divisão no Banco Central, no Departamento de Supervisão de Conduta. Eu trabalho lá no Banco Central desde 2006 e nossa área é responsável, dentro da fiscalização, por verificar o relacionamento das instituições supervisionadas com os clientes. Tá? Então, se puderem passar o próximo slide, eu fiz uma apresentação bastante simples para visualização, tá? Para não cansá-los, e vou tentar explicar um pouquinho mais do que colocar bastante texto nos slides. Tá? Então, nós vamos dividir aqui a fala em 4 partes. Primeiro, eu trouxe um caso específico, que é o problema dos créditos não reconhecidos, como foi bem dito, é um problema bastante grave da nossa ótica também. Tá? E ele traz uma série de elementos e etapas que podem levar também a outros tipos de irregularidades ou de ilícitos. E aí, na sequência, a gente mostra como que o Banco Central, como um todo, vem tratando essa questão e a área onde eu atuo especificamente. Na sequência, eu vou comentar um pouquinho sobre quais medidas estão em implementação, né, e quais expectativas que a gente tem em relação a esse problema. Tá? Como que a gente pode buscar a sua mitigação, a sua minimização. Então, como que seria esse problema dos créditos não reconhecidos? Talvez o principal problema comece com o vazamento de dados. Né? Acho que é de conhecimento público, né, que os dados de praticamente todos os brasileiros, se não todos, né, estão vazados na internet,
na dark web, e os criminosos conseguem acesso a todos esses dados. Quando eu digo criminosos, eu não digo só o submundo, não, tá? São pessoas também mal intencionadas que buscam a sua atuação no sistema financeiro, né? Eles constroem sistemas informatizados de fácil consulta, inclusive a esses dados vazados, com fotos, com selfie, com cópia de todos os documentos, com endereço da pessoa, de mãe, de pai, telefone do mãe, pai, o próprio, vizinhos, eles têm todos os dados. Então é muito difícil hoje, né, qualquer tipo de técnica que se utilize apenas de validação por dados estáticos, né? Então esse é um conceito novo que surgiu, né, que são dados estáticos e dados dinâmicos. Os dados estáticos não são mais suficientes para garantir autenticidade, legitimidade e segurança das transações que são feitas. Então, o que é necessário, né? É necessário buscar meios para auferir essa identidade da pessoa e a legitimidade das transações por outras formas, tá? Enquanto isso, o que acontece? As pessoas fazem uso dessas informações vazadas com uma utilização indevida na contratação ou na abertura de contas. E aí essa abertura de contas foi comentado no painel anterior, né? A gente chama de processo de onboarding, né? E esse processo de entrada, esse onboarding, hoje ele é majoritariamente digital no Brasil. Então, a gente chama de processo de onboarding digital. Esse onboarding digital, por mais que tenha sido dito aqui que a porta está aberta, né, ela hoje, eu diria que ela está entreaberta. Ela já esteve aberta. Então, a gente tem feito um trabalho bastante forte, contundente com relação a esse problema junto às instituições, principalmente os maiores players de mercado. E aqui os maiores players hoje no Brasil são os grandes bancos de varejo e são também as instituições de pagamento, né? Se a gente tomar hoje no Brasil as 3 maiores instituições de pagamento, elas já respondem por mais de 12% do número de relacionamentos de clientes com o sistema financeiro, sistema de pagamentos no Brasil, que é algo bastante relevante, considerando que até 5, 10 anos atrás, a gente tinha uma concentração bancária que se sobrepõe a qualquer realidade aqui no país. Então, esse cenário de inovação, de competitividade e de eficiência de serviço para a população traz, por outro lado, maior desafio também. E essa utilização indevida de documentos, então, ela precisa ser barrada. Hoje ainda, né, existem tantos processos de contratação e abertura de conta por meio físico quanto digital. O físico não foi abandonado, tá? Porém, o físico ele é mais sujeito às fraudes. Por mais que a gente ouça, né, que o problema está no digital, o problema maior está no físico. Só que ele não tem a mesma velocidade do que o digital. Não tem a mesma capilaridade, o mesmo alcance da população. Porém, quando você pensa em um banco trabalhando com correspondentes, né, aqui no Brasil, quando a contratação ou a abertura de conta é feita pelo meio físico, isso se torna um problema muito importante, né? As instituições elas demonstram uma dificuldade de ter esse controle mais efetivo. Então, a gente faz sempre um trabalho de uma exigência maior para os processos que ainda persistem como físico. E no caso digital, precisa se investir para coibir essas falhas no meio digital. E o que acontece no fim das contas, né? O cliente ele fica só com a palavra dele, né? Isso não acontece só com produtos de crédito, né? Acontece com outros produtos no sistema financeiro, sistema de consórcios, né, também. E o que acontece? O cliente ele tem a palavra dele de que ele não reconhece aquela operação, de que ele não contratou. E muitas vezes é apresentado um documento físico com uma assinatura fraudada, né, que às vezes é com imagem, né, com fotos, com selfie e tudo mais. E, por outro lado, no digital, às vezes é demonstrado logs, né, trilhas de auditoria de uma assinatura digital. E o cliente fala, eu não reconheço. Não, mas está aqui, foi você que fez. E às vezes é no celular da pessoa. Como que ela fez isso? Né? Por meio de engenharia social, por meio de golpes. Então, o que acontece é que o cliente ele fica desprovido de provas da tese dele de que ele não tem nenhuma responsabilidade com aquilo. Com isso, a instituição ela tenta verificar o que aconteceu, mas em muitos dos casos ela se nega a resolver. Por isso o volume é tão grande de reclamações. Ou seja, o problema ele tem uma baixa resolutividade. Então esse é o problema. Agora vamos ver como é que a gente tenta atacar esse problema. Dentro do Banco Central eu trouxe aqui uma estrutura que não representa a estrutura, o organograma do Banco Central, tá? Eu trouxe algumas áreas, alguns processos de
de trabalho para tentar explicar um pouco a nossa atuação. Dentro da supervisão, lato sensu, como a gente chama, né, a supervisão ela abrange desde a autorização de uma instituição para operar no mercado até a sua saída do mercado. E tratando especificamente desse problema, na autorização é verificado uma série de controles da instituição, de estrutura mínima para ela atuar dentro desse mercado. E também exigências de capital mínimo, para, em caso de perdas, ela precisa honrar essas perdas também. Essa autorização ela observa não só aspectos voltados para a questão do cliente, mas também para os aspectos prudenciais, como a gente chama, né? Para a solidez, para a rigidez financeira da instituição e para a sua continuidade, visando também proteger os depositantes em caso de instituições que captam depósitos. Dentro da regulação, aqui a gente já tem um papel um pouco mais dinâmico. A regulação ela é viva e ela muda o tempo todo. Eu estava sentado aqui ao lado do Dr. Glauber, ele estava comentando sobre algumas situações que afligem, né? Como, por exemplo, como identificar qual é a instituição responsável por algum problema, né? Ele mencionou que talvez esse fosse um dos principais desafios hoje aqui para o sistema de defesa do consumidor. Qual instituição buscar, né? E esse é um problema que estamos enfrentando também no Banco Central, tá? Só para comentar, para vocês dar um exemplo do que está acontecendo no mercado, existe uma prática chamada de Bank as a Service, que ela não é de hoje, né? Ela já tem alguns anos, mas ela se avolumou muito, né? E é uma prática que instituições que operam no mercado de crédito ou de pagamentos, elas passam a oferecer para outras instituições financeiras ou de pagamento, ou não financeiras ou não de pagamento, que elas façam o atendimento e a prestação direta do serviço aos seus clientes. Então, muitas vezes você pode ser, por exemplo, um lojista e passar a oferecer produtos, tipos de instituições financeiras para os seus clientes. Como isso é possível, né? Então, o que está sendo visto é que talvez a regulação atual não seja capaz de lidar com essa situação. E não se trata de dizer que é um mercado marginal, né, uma atuação fora das autorizações, nem que é um correspondente. Então, o mercado ele é bastante complexo, estamos discutindo isso a todo tempo. E dentro do Banco Central existe uma área também de monitoramento que é extremamente relevante. A gente precisa utilizar intensivamente as informações advindas do mercado e das instituições, porque as equipes são pequenas, então a gente precisa dessas informações. Então temos informações tanto do ponto de vista de avaliar a estabilidade financeira, até que ponto esse tipo de problema pode afetar a estabilidade financeira, e temos um monitoramento que a gente chama de microprudencial, de cada instituição autorizada, como que cada uma está se comportando. Tá? E aí a fiscalização entra para atuar diretamente nesses casos. A prudencial observando, por exemplo, um caso de perdas, que foi até comentado no painel anterior, né? Até que ponto essas perdas estão se tornando relevantes dentro do risco operacional, se isso vai afetar a continuidade da instituição, se a instituição tem mecanismos para ela não quebrar, né? Em função até de um risco reputacional, tudo isso é observado, a sua governança. E dentro da supervisão de conduta, no departamento onde eu trabalho, temos dois grandes assuntos. Um é a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, né, que tem uma conversa bastante importante aqui do ponto de vista de identificação do cliente, é parte do processo de conheça o seu cliente, né, e a área onde eu atuo, onde eu posso falar um pouquinho mais, é de relacionamento com clientes. Nessa área, a gente exige das instituições uma série de medidas. Então, nós, infelizmente, né, ou felizmente, mas essa é a nossa realidade, a gente não tem mandato legal, nem capacidade, se tivéssemos um mandato no momento, para tratar cada uma das situações individuais dos clientes. Por isso, vocês são extremamente importantes, né, e necessários em todo esse processo para somar os esforços das instituições e do Banco Central. Então, a gente exige das instituições o quê? Que ela tenha uma política de relacionamento com clientes, que preveja um tratamento equilibrado, cooperativo, justo, né? Que ela mapeie todas as vulnerabilidades dos seus clientes, que ela que ela dê o devido tratamento aos clientes de acordo com as suas vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades vão desde baixo letramento financeiro, dificuldade de compreensão de produtos digitais. Então, não é só falar em idoso, né? Até porque hoje o conceito de idoso está se alterando muito, né? Hoje uma pessoa de 60 anos, ela está em plena atividade, né? Então, que tipo de vulnerabilidade é essa? São diversas naturezas, né? Mas muitas vezes a sofisticação dos produtos afeta muito,
né? Então, a gente entra também lá com outra caixinha, que é da educação financeira, que é um papel também importante do Banco Central, que vem desde das escolas, né? Tem um programa de educação financeira, e o mercado também atua nesse sentido. E dentro do relacionamento com clientes, a gente cobra das instituições também transparência, clareza nas informações, segurança das transações, que elas sejam legítimas. E aí, nesse ponto, a gente consegue atuar, quando a gente tem elementos e provas de que operações estão sendo feitas à revelia do cliente e a instituição não consegue demonstrar que ela tem os mecanismos de segurança e fica comprovada a falha, que aquelas transações são ilegítimas, a gente tem mecanismos para atuar nesses casos, tá? O que não é simples, né? Não é simples obter essas provas, vocês sabem muito bem disso, e a gente exige também das instituições um tratamento adequado dos seus correspondentes, como eu comentei, que é um problema também importante, tá? Dentro do Banco Central tem a área também de atendimento, né, as reclamações contra as instituições, que são informações relevantes para o nosso trabalho de fiscalização. Temos uma parceria muito forte com essa área. E hoje o Banco Central atua também muito na divulgação de informações. Tá? Talvez vocês não conheçam, mas eu aproveito aqui para comentar. O Banco Central tem um canal no YouTube e semanalmente, às segundas-feiras, das 14 às 14h30, o Banco Central passou a fazer lives, tá? Com os diretores fazendo apresentações, tratando de uma série de temas, e um dos que foram tratados, se não me engano, há 3 semanas atrás, foi justamente o de golpes e fraudes. Tá? Então, caso tenha interesse, acessem o canal do Banco Central no YouTube, essas informações são lá colocadas, numa linguagem um pouco mais simples, né? É um esforço que a gente faz para tentar traduzir uma linguagem mais fácil de compreensão para os usuários. Então, quais medidas hoje são implementação? O Banco Central tem no site, né, um endereço de perguntas e respostas, embora ele esteja pronto, né, ele não está lá um site em construção, está pronto, mas ele está em constante atualização. Apareceu um golpe novo, foi mapeado, foi identificado, tem lá as instruções sobre esse golpe novo e como a população deve agir para evitar que caia nesse golpe, por exemplo. Tá? Eu comentei agora, né, sobre a divulgação de informações em linguagem simples. Isso não se restringe ao YouTube, tem também canal no Instagram, no Twitter, né? Então o Banco Central tem tentado, né, mudar um pouco esse aspecto, né, essa visão que se tinha de caixa preta, também explicando como ele trabalha e tentando trazer orientações claras para a população. Dentro do tema de fraudes também foi publicada uma regulação, a Resolução Conjunta número 6, em maio deste ano, que trata do compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes entre as instituições financeiras. Para quê? Para que um fraudador que é percebido por uma instituição não vá e ataque outra. Essa outra também conheça esse fraudador e ele seja identificável e ele não possa mais agir no sistema prejudicando os demais consumidores. Essa é uma resolução nova, né? Está em fase de implantação. Como eu comentei, o digital ele acabou se tornando um problema grande pela velocidade dele, né? Então, o que a gente exige? A gente exige das instituições um processo de onboarding muito forte. Então, por exemplo, hoje, se a instituição apresenta para o Banco Central, para fiscalização, que o seu processo de identificação do cliente é só baseado em dados estáticos, como eu comentei, isso não é mais aceito como suficiente. A gente exige, no mínimo, alguma medida que demonstre que a pessoa está ali do outro lado. Então, tem um mecanismo chamado de liveness, né? A pessoa mexe o rosto para um lado, mexe o rosto para o outro. Esse tipo de situação é um pouco mais difícil. Às vezes, a câmera também tem que ser a câmera frontal, porque senão tem já pessoas cometendo fraudes filmando as pessoas com a câmera traseira. A pessoa não sabe, ela está sendo filmada. Se você sabe quem é aquela pessoa, você tem os dados dela e consegue contratar um empréstimo. Né? E como é que você prova que não foi você? Tem lá o vídeo seu fazendo as movimentações. Então, essas tecnologias têm sido utilizadas e hoje as instituições elas estão num nível bastante avançado. Tá? Elas contratam vários serviços de segurança e eles são feitos em camadas e de forma dinâmica. Eles mudam a ordem para que os fraudadores não descubram esse caminho e evitem todo esse processo de segurança. Então, como foi dito aqui pela Bex, né, o investimento realmente é alto e o Banco Central exige bastante das instituições isso. Infelizmente, nosso contingente de pessoas, né, para a fiscalização ele é bastante pequeno em relação às quase 1.800 instituições que a gente precisa fiscalizar. Então, a gente não consegue ter esse trabalho individualizado com todas as instituições.
mas a gente consegue utilizar o monitoramento para tratar os casos mais relevantes. E também, agora, temos um trabalho, né, de melhoria do tratamento dado aos clientes que são vítimas de fraudes e golpes. É o que foi comentado, o cliente não consegue o contato, não consegue resolver, e como é que ele procura, como é que é o tempo necessário para a instituição dar uma decisão sobre aquele caso. Então, a gente está num processo também de exigir dos maiores players um tratamento melhor nos casos, mesmo que o cliente não mesmo que a instituição não é responsável. O cliente caiu num golpe, ele foi vítima de engenharia social, ele é responsável por aquela fraude. Não importa, a instituição precisa dar um tratamento adequado, levando em conta, inclusive, as vulnerabilidades do cliente. E nós também, embora não seja o nosso papel direcionar, mas nós apoiamos iniciativas do mercado e de sociedade de classe para prevenir esses problemas, né? De campanhas, de autorregulação. Então, por exemplo, a FEBRABAN, ela editou uma autorregulação que trata sobre públicos vulneráveis, que nós apoiamos. E ela está extremamente aderente a tudo aquilo que o Banco Central vinha exigindo dos bancos. Então, a FEBRABAN tomou a decisão, né, até por meio da interação com o Banco Central, de editar uma autorregulação exigindo de todos os seus associados aquele cumprimento. Então, aqui, para finalizar, né, o que a gente percebe como expectativa, tá? A gente precisa reconhecer, né, que o problema ele é complexo, tá, gente? Infelizmente, ele é complexo e não existe uma solução simples como a gente gostaria que existisse. Mas a gente mantém aqui que a nossa preocupação principal é com o cidadão. Eu acredito aqui de todos nós presentes nessa sala, né? Então, a gente também sabe que as fraudes e os golpes, eles estão mudando, mas eles sempre existiram, né? Então, a questão toda é que a tecnologia e a digitalização dos processos tornou isso tudo muito mais desafiador. E uma questão que a gente precisa perceber também, que os dados referentes a fraudes e golpes que existem nos diferentes órgãos públicos, eles não estão sendo totalmente compartilhados entre os órgãos. Então é uma coisa para a gente ter atenção, né, e talvez avançar um pouquinho em relação a isso. E as vítimas nem sempre reportam que foram vítimas, seja para a Justiça, seja para o PROCON, seja para as instituições financeiras. Isso é uma outra constatação também. Então, o que a gente acredita que pode ser feito? Uma maior colaboração entre os órgãos, e aqui, então, da minha parte, aqui em nome do Banco Central, eu já abro um canal, como eu comentei para o Dr. Glauber, se quiserem, acho que seria bastante proveitoso ouvi-los, né? Saber o que tipo de medida que a gente pode adotar para facilitar o trabalho de vocês com o objetivo de atender melhor a população, e que cada um exerça bem o seu papel, mas de forma coordenada. Eu coloquei aqui reforçada, mas eu diria até redundante, tá? Nem sempre a redundância é ruim, e nesse caso a redundância era positiva, para dar a maior proteção possível para os cidadãos. Investimento dentro, né, dos recursos humanos que tem à nossa disposição, precisamos também sempre investir em capacitação e em tecnologia, tanto os órgãos de defesa, os reguladores, né, os órgãos de fiscalização e nas instituições que prestam os serviços à população. Fico aqui à disposição, agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, Dr. Mauro da Fonseca Elovitch, promotor de justiça responsável pelo Grupo de Atuação Especial de Combates aos Crimes Cibernéticos, GAI Cyber. Boa tarde a todos. Eu vou fazer com o mínimo de formalidade possível, só cumprimentar meus colegas aqui de mesa e o Dr. Glauber pelo convite, pela parceria de sempre. Assim que o pessoal colocar, a gente começa. Mas é uma honra estar aqui falando com PROCONs do nosso estado e com os parceiros da Rede de Defesa do Consumidor, justamente sobre um aspecto que acaba tendo uma interação muito grande, um reflexo muito grande na nossa parte, que é específica de investigação de crimes cibernéticos. Bom, dentro desse breve período de tempo, a ideia nossa é passar uma visão geral de alguns dos principais golpes cibernéticos praticados contra o consumidor e algumas medidas básicas
de obtenção de dados, preservação e orientação para os consumidores, caso eles sejam vítimas desse crime. Até como o escopo nosso é mais reduzido, eu não entrei na parte de prevenção, que os senhores, a gente já teve a oportunidade de falar especificamente e talvez numa outra oportunidade a gente volta. Primeiro ponto que eu queria colocar com os senhores, né, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala de meio cibernético, fala dessa nossa nova realidade digital. Se algo é gratuito na internet, o produto é você. O produto são seus dados. Hoje em dia a gente vive no que é chamado a era do capitalismo de vigilância. Os nossos dados são um produto, e é um produto muitas vezes mais valioso do que o que é vendido naquele site ou que é vendido por muitas empresas. Desde redes sociais a empresas de score de crédito, até farmácias e lojas de produtos infantis, todos eles coletam uma imensa quantidade de dados pessoais dos consumidores e rastreiam, vários deles rastreiam nosso comportamento online por meio de cookies. E qual é o reflexo disso na parte criminal? Os golpistas eles se alimentam desses dados. Esses dados são o combustível, são o que permite que grande parte desses golpes sejam aplicados de maneira eficiente. E os golpistas na internet estão sempre atualizados com as notícias do momento. Esses dados, que a gente abre mão tão facilmente, que a gente não se questiona o porquê. Por que você está informando o nome do seu pai para você comprar um brinquedo para o seu filho? Não tem a menor relevância, não tem a menor correlação entre o dado que você está fornecendo gratuitamente e a razão daquela coleta, o fundamento daquela coleta pela LGPD. Mas ainda assim nós damos e não nos preocupamos com isso. Quando aparece a opção dos cookies, da nossa opção de privacidade nos sites, a maioria das pessoas clica direto no aceito todos, no de acordo, sem nem ver quais são os cookies. Esses cookies eles são pequenos arquivos que são colocados no computador para permitir a navegação naquela página, permitir que aquela página lembre de você cada vez que você der um clique e passar para a página seguinte, mas além dos necessários, quando a gente aceita todos, nós estamos aceitando cookies de publicidade, cookies de desempenho, e esses cookies eles vão continuar te rastreando depois que você saiu daquele site. Quando você acessar outro, você vai estar fornecendo para o outro toda a informação do que você consultou no site anterior. Então, são dados muito relevantes e que a gente não tem a menor preocupação ainda com o que são feitos com eles. Mas os criminosos têm. Eles vão e eles conseguem adquirir esses dados sem transparência, sem controle efetivo, seja comprando na Darknet, na Dark Web, e não é difícil. Hoje em dia a gente monitora vários fóruns de Dark Web em que são vendidos dados do Serasa, a Rodo, como o Fábio colocou muito bem. Dos dados de todos os brasileiros estão disponíveis. A gente tem que sempre partir do pressuposto que seus dados estão lá na internet, estão circulando na internet. A dúvida nossa é quão profundo e estruturado são os nossos dados que estão rodando. Quanto mais estruturados, mais complexas as relações que os seus dados trazem, mais vulnerável você está. E os criminosos compram em fóruns da Dark Web sem muita dificuldade, e pior ainda, vários deles nem têm conhecimento de Dark Web para navegar, para comprar, eles simplesmente vão e compram das empresas de score de crédito. Adquirem licitamente através de uma empresa de fachada e usam esses dados para ficar aplicando golpe o dia inteiro. Nós já atuamos em vários casos que foi justamente isso. E o Brasil é uma falta de regulamentação completa dessas big datas, dessas empresas de score de crédito que atuam amparadas por uma previsão na LGPD e tem zero transparência com o que é feito, aonde que esses dados são coletados e o que são feitos com eles.
Esses dados, então, eles são vendidos para essas empresas de marketing, para analistas políticos, para empresas em gerais e também para os criminosos. Com esses dados, eles vão direcionar bem a aplicação desses golpes. Eles vão saber para onde eles vão fazer o target, para onde eles vão mandar a publicidade, o patrocínio deles de sites fraudulentos, de contas ilegítimas nas redes sociais, vão ser diretamente direcionadas para você, para o que você, o Dr. Glauber lá vai receber 500 mil propagandas de tênis falsificado, de acessórios de corrida, muitas vezes de sites ilegítimos, de criminosos que vão fazer uma propaganda direcionada com os dados que estão rodando aí pela internet e por essas empresas de score de crédito. Além disso, os cybercriminosos estão atentos às tendências e a todos os assuntos novos, sejam programas governamentais, sejam novos produtos eletrônicos, marcas em evidências, assuntos polêmicos, e eles usam esse gancho para conseguir fisgarem, né? A gente usa o termo phishing, né? Que vem justamente do pescar, de fisgar os dados e muitas vezes o dinheiro das vítimas. Então, os cybercriminosos, eles são super atualizados. Eu cito aí como exemplo a questão desse programa governamental Desenrola Brasil, que ele foi posto em andamento na segunda-feira, numa determinada segunda-feira, esqueci agora o dia correto, né? Que ele começou a vigorar, e na quarta-feira já chegou representação aqui no Ministério Público de 6 sites fraudulentos, utilizando o mote do Desenrola Brasil para aplicar golpes. Quais são esses principais golpes cibernéticos aplicados contra os consumidores? Eu vou falar de alguns dos mais comuns. A maioria deles deve ser de grande conhecimento aí de todos os senhores, deve ser uma demanda recorrente aí para os senhores. Então, né, os primeiros são as contas e sites falsos. Criminosos, eles criam perfis falsos nas redes sociais, emulando, né, ou em sites, né, emulando sites ou contas de empresas conhecidas. E até mesmo, como eu falei, né, em relação a sites governamentais, site do Serasa, site aqui a gente em Minas teve do IPVA. Geralmente eles usam nomes semelhantes ao das empresas, né, ou dos órgãos governamentais na URL, né, no endereço, com a diferença de uma letra, de um símbolo discreto, por exemplo, uma underline, e muitas vezes eles usam provedores de hospedagem fora do país, o que dificulta um pouco a nossa investigação. Então, eles são esses sites fraudulentos, a gente vai ver lá, sem querer fazer propaganda para ninguém, até porque quem eu vou citar de exemplo não merece propaganda nenhuma, mas o que a gente vê de site fraudulento imitando lojas americanas é brincadeira. É Americanas, lojas americanos, lojas underline americana, underline nas. Então, o consumidor desavisado. E o que eu digo que é mais perigoso ainda, o anúncio direcionado para um consumidor específico torna ele vulnerável a essa conta fraudulenta. Um anúncio do Google, que eles saibam que é direcionado para uma determinada região do estado que consome muito naquela loja, torna a eficiência do golpe muito maior. Então, aqui, ó, citando 2, um de site fraudulento e um de conta no Facebook emulando empresa legítima. Outro golpe muito comum é o famoso golpe da oferta imperdível. Anúncios em sites e em redes sociais oferecendo produtos com valores bem abaixo da média do mercado, geralmente por um curto período de tempo ou com uma quantidade limitada de unidades, né, estimulando o senso de urgência do consumidor e uma menor prudência. Então, ele, na pressa de comprar para não perder aquela oferta, vai lá e não checa se o site é legítimo, se tem reclamação recorrente contra aquele site,
se está escrito correto o nome da empresa na URL. Então, muitos consumidores acabam caindo nesse tipo de golpe. Nós temos, né, o golpe do link do Instagram, que é um golpe em 2 etapas, na verdade, né? Ele envolve 2 tipos de crime. Ele envolve o crime do artigo 154-A do Código Penal, que é o golpe de invasão de dispositivo informático, e um estelionato subsequente. O que acontece? O golpista ele envia uma mensagem pelo direct do Instagram, ou pelo WhatsApp, ou por SMS, mas o mais comum é por direct mesmo, oferecendo uma promoção ou um brinde caso a vítima clique naquele link para aceitar a promoção, ou então forneça determinados dados, responda a um SMS, por exemplo. Mais uma vez eu falo questão do risco da publicidade direcionada. Esses links que eles mandam, eles imitam sites legítimos e geralmente sites nos quais as vítimas costumam consumir. Por isso que elas não têm essa cautela. Nós já atendemos um caso aqui, por exemplo, que uma determinada vítima tinha acabado de jantar num restaurante. Quando ela chegou em casa, ela recebeu um link desse restaurante falando que ela ganhou uma refeição grátis, que ela só precisava clicar para confirmar, responder uma pesquisa que ela iria ganhar o jantar. Como ela tinha acabado de sair do local, ela não pensou 2 vezes e clicou e perdeu o acesso à conta dela do Instagram. Era golpista, no caso, de novo, eu falo da informação. Como é que o golpista sabia? Ela marcou, ela deu aquele check no Instagram de que estava no local naquele momento. Aquilo lá é ouro para o criminoso. Então, algumas vezes ele se passa por suporte da empresa ou até por suporte do próprio Instagram, oferecendo verificado. Isso aí eles costumam dar golpe mais influencer. Você vai ganhar um certificado, ou verificado, selinho azul, se você clicar aqui. Seu perfil foi selecionado, a pessoa vai lá e clica. Então aqui, ó, mensagens direct, muitas vezes se passando, ó, verified, eles se passam por perfis legítimos. Uma vez que a vítima clicou no link, ou então ela fornece os dados que são pedidos, o criminoso assume o controle da conta do Instagram. Ele invade o dispositivo informático, né? Ele assume o controle da conta, tira todos os acessos da vítima e começa a fazer o quê? A usar a conta da vítima para aplicar golpe nos seguidores dela. Então, passa a vender produtos nos stories da vítima como se fosse ela. Então, é um golpe em 2 etapas. Ele lesa a dona da conta e lesa os seguidores potencialmente enganados pelo golpe subsequente. E aí tem outro também que deve ser de recorrência muito grande aí para os senhores, que é o golpe do site falso de leilão. Né? Os criminosos eles criam sites de leilão com nomes iguais ou muito semelhantes a sites de leilão consagrados. Eles registram muitas vezes até o CNPJ com o mesmo nome do site de leilão legítimo, que é uma falha muito grande. Né? Como é que a junta comercial aceita registros de 60 nomes iguais, né, de uma empresa? E aí, depois, eles muitas vezes copiam papel timbrado, eles usam dados de leiloeiros legítimos, e aí também é um golpe, é uma fábrica de golpe, que é um golpe em 2 etapas. Além do desfalque da vítima que paga o valor, geralmente para adquirir, para arrematar algo em leilão, a vítima precisa fornecer uma quantidade grande de documentos. E aí vamos no que o Dr. Fábio falou. Vai lá cópia de RG, vai assinatura, vai coisa com firma reconhecida, vai documento da esposa, dados estruturadinhos que são usados depois. Às vezes um reconhecimento um reconhecimento facial que eles vão coletar nesses dados fraudulentos e que vão ser usados depois para abrir essas contas. Olha só que interessante. Nesse exemplo nosso aqui, o site do leiloeiro falso, que usava o nome do verdadeiro, é mais bonito.
Eu, se tivesse, assim, se não fosse consultar o URL, eu ia no do falso, com certeza. Então, que orientações básicas que a gente pode dar para os consumidores? Ele chegar ali e falar que foi vítima de um desses golpes. Aonde que a gente pode orientar, o que né, os órgãos de defesa do consumidor poderiam fazer extrajudicialmente. Eu não vou entrar na parte judicial porque não dá tempo. Primeiro, ajude a vítima a identificar os ambientes da internet no qual podem conter as provas. Muitas vezes ele vai chegar lá, eu comprei um site falso, e vai te trazer ali, às vezes, só o URL do site. Ó, eu comprei no site www.talcoisa.org. Mas a vítima, na verdade, ela tem muitos outros dados valiosos. Esse site provavelmente vai ser hospedagem fora do Brasil. Toda vez que o criminoso acessava ele, ele vai tomar um cuidado maior, porque ele sabe que aquilo vai ser alvo de investigação. Mas os dados paralelos, não. Muitas vezes ele erra, é onde o criminoso erra. Então, às vezes, durante, por exemplo, a negociação com eu usei no exemplo de uma vítima que foi induzida a erro na compra de um carro, né, naquele do anúncio fantasma, lá, do anúncio espelhado na OLX. Aí a vítima chega no órgão de defesa do consumidor e traz lá só o dado do anúncio na OLX, quando traz, né? Às vezes nem isso. Mas, na verdade, essa vítima chegou a conversar com o estelionatário por WhatsApp para combinar as condições da negociação. Ele indicou um outro site para dar credibilidade para o golpe. Ah, não, pode confiar em mim, eu sou da empresa tal. E indicou o outro site. Às vezes ele mandou buscar a chave reserva por meio de um aplicativo de transporte, um Uber. Para receber a vantagem ilícita, tem uma chave Pix que ele direcionou. Todos esses dados são valiosíssimos para a investigação. E a vítima muitas vezes não se dá conta disso. Então, ao lidarem com ela, ao atenderem, ajude-a a identificar onde ela pode trazer dados relevantes para a investigação. Ajude ela a abrir esse leque. Pergunte, você conversou com ele? Por onde que você conversou? Teve e-mail? Vamos capturar esse e-mail aqui. Teve conversa de WhatsApp? Qual que era o número do WhatsApp? Então, ajude ele nessa orientação. Eu vou falar para os senhores que isso é um diferencial gigantesco de uma investigação que vai parar num beco sem saída e uma que vai ser viável e que vai conseguir prender esse criminoso. Oriente o consumidor a não destruir provas e auxilio a fazer a preservação. Então, muitas vezes a vítima, por vergonha, vai lá e apaga uma conversa, alguma coisa que ela conversou com o criminoso, às vezes até principalmente quando ela tentou ser esperta. Ela fica com vergonha, que comprou, que negociou, que não pensou duas vezes, vai lá e apaga e te traz o dado parcial. Oriente ela nunca fazer isso, nunca apagar nada, trazer para a investigação tudo que ela tiver. Ajude a vítima a realizar a captura, né, o print das contas, dos sites, das publicações, dos e-mails com as mensagens, e oriente ela sempre o quê? Ao fazer a captura, aparecer a URL, o endereço do site, porque isso é importantíssimo para a gente conseguir uma medida judicial depois. Se você trouxer só a foto do site e dizer que ele estava naquela URL, é uma prova muito frágil, principalmente se o criminoso tirar o site do ar. E aí? O juiz vai te dar uma quebra de sigilo de dados invasiva com base na sua palavra? Quem te garante que você não está falando que é um site do seu vizinho para prejudicar ele? Então, fala para ele tirar o print, sempre aparecendo a URL do site fraudulento, a URL da conta de WhatsApp, perdão, da conta de Instagram, de Facebook fraudulenta, o número, o terminal da conta de WhatsApp no qual ela conversou com o criminoso. As vítimas costumam botar nome para o criminoso na agenda. Ou ele coloca vendedor, leiloeiro, ou então, às vezes, ele coloca bandido. E aí chega o print para você, bandido, as mensagens, o valor jurídico disso é 0. Pois ele vai falar que, não, o bandido, na verdade, era o telefone tal. Como que eu vou mostrar isso para um juiz? Porque a vítima falou? Então, é sempre bom que a captura de tela seja
com o número do terminal do WhatsApp aparecendo. Tomar um cuidado também, já que vocês vão estar auxiliando a vítima, faz uma cadeiazinha de custódia dessa prova, até para dar mais força para ele nesse print. Então, conste junto com a informação, olha, esse print foi capturado no dia tal, hora tal, na URL tal, pelo servidor do PROCON tal. Então, isso vai ajudar, vai tornar uma prova mais forte, mais rastreável para o judiciário. Tem a questão de fazer a certificação do arquivo, mas eu não vou dar tempo de eu entrar nisso hoje. Depois a gente volta para falar, mas é importante que vocês baixem esses programas de certificação, por exemplo, como o HashMyFile, que ele vai gerar um código alfanumérico, um certificado hash para cada captura de tela, para cada arquivo que você põe ali. Isso é muito bom porque ele demonstra a integridade daquele arquivo, demonstra que ninguém adulterou aquele arquivo depois da captura. Então, isso para o judiciário é bom. Além disso, orientar a vítima a representar pela instauração de inquérito policial. A maioria das vítimas acha que fez BO, está tudo certo. E não está. Tanto o crime de invasão de dispositivo informático quanto o crime de estelionato são crimes condicionados à representação. A vítima ela tem que ir perante uma autoridade e registrar. Eu quero representar criminalmente contra quem praticou essa conduta. Eu quero que seja aberta uma investigação. Se não fizer isso, falta condição de procedibilidade e aquele registro, aquele REDS, vai servir só para atestar um fato. Ele não vai dar origem a uma investigação. Tem a questão de realizar pedido de preservação de dados, eu não vai dar tempo de eu entrar nisso, mas é interessante os senhores aprenderem como que mexe com as plataformas de law enforcement dos principais sites, né, para saber fazer um pedido de preservação de dados, para que o provedor não preserve o sistema daquele provedor de aplicação, Facebook, Instagram, WhatsApp, não delete os dados de acesso, para que você não perca quando vier uma ordem judicial. Então, é importante aprender a fazer a preservação desses dados, pedido de preservação. É um sistema para autoridades públicas, é importante. E aí eu vou entrar rapidinho, 2 minutos, prometo, em exclusão extrajudicial de perfis e postagens, porque isso eu acho que é uma coisa que o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, podem fazer diretamente, não depende de ordem judicial e tem uma eficácia muito grande, uma importância muito grande. O caminho mais rápido para excluir conta fraudulenta, que imita a conta real, é por meio de um ofício direto para a autoridade, a ser enviado por esses portais de law enforcement que eu falei. No caso aqui é o Records, né, do Facebook. Esse ofício tem que ser endereçado para a Meta, que é o provedor do Facebook, informar que aquela URL, aquele endereço, aquela conta, se trata de uma conta impostora criada para personificar falsamente uma conta autêntica. Constar do ofício a URL da conta impostora, a URL da conta verdadeira, o número do procedimento que foi instaurado e o possível crime que foi cometido. Nesse ofício constar também a remoção desse conteúdo não só pela prática do crime, mas por violar termos de uso da plataforma. Tanto o Facebook quanto o Instagram tem lá nos termos de uso deles que é vedado o uso de falsa identidade e as práticas ilícitas e fraudulentas. Então, faz referência no ofício à violação dos próprios termos de uso da plataforma. Já encerrando, também esse expediente ele pode ser usado para exclusão de publicidade enganosa ou abusiva no Facebook e no Instagram. Ela pode ser feita a pedido da retirada com um fundamento na exclusão de publicidade enganosa ou abusiva. Mesma coisa, relatar o URL da postagem, que tem a publicidade enganosa, o número do procedimento, o possível ilícito e, se for o caso, um possível crime. Embora os termos de uso da plataforma vedem as práticas ilícitas, a Meta é mais cuidadosa na remoção se ficar identificado que é crime, não só ilícito civil. Então, se além da violação do direito do consumidor, você puder fazer referência a algum tipo penal relacionado àquela conduta, eles vão ter mais agilidade na exclusão daquele conteúdo.
Então, gente, basicamente era isso. Parabenizar os senhores por estarem aqui ouvindo a gente, buscando ampliar o conhecimento e trabalhando, porque o trabalho de vocês é muito valioso, é importantíssimo. A gente vai estar protegendo quem está vulnerável, quem foi lesado, quem tem nos senhores a esperança de ter algum amparo, né? Então, eu vou encerrar com a frase do Rubem Fonseca, né? Gente inocente tem que ser protegida. Muito obrigado. Agradeço ao Mauro, agradeço ao Fábio também.